O que vem do poder? Corrupção? Se você concorda com essa ideia, você na verdade está concordando também com outro filósofo importante da história, que é o Montesquieu. Mas o Montesquieu não é um cara que está triste com essa ideia, ele está entendendo ela. Todo o poder para o Montesquieu leva a pessoa a um ponto em que ela quer mais poder. O poder atrai e busca poder, causando inclusive a corrupção. O que seria então importante para controlar um poder para Montesquieu? Somente outro poder. Somente outro poder pode controlar um poder. Não a vontade divina, não a virtude, não a natureza humana, nada disso controla o poder. O poder, inclusive, pode de maneira geral corromper a natureza humana. O poder só pode ser controlado por outro poder. Daí que é interessante que o Montesquieu vai propor uma tripartição do poder. É muito interessante saber que o Montesquieu não é o primeiro autor que vai entender que é preciso dividir poderes, né? Essa visão já está em Locke, já está em outros autores. Ou seja, o poder não pode ficar concentrado totalmente na mão de um rei, de uma figura governante. Lembrem, senhores, por exemplo, que o Locke não é um cara que acredita no despotismo. Então é interessante perceber que o que o Montesquieu faz é uma tripartição. Ele vai entender que toda uma cidade ou toda uma organização de poder, focado na democracia e na república, seriam divididos em três áreas. Existem aqueles que fazem as leis, existem aqueles que precisam colocar as leis em prática e aqueles que precisam julgar. Daí a ideia de tripartição, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. São três áreas diferentes do poder. E como três áreas diferentes, essas áreas precisam, e aqui está a coisa nova do Montesquieu, vigiar-se mutuamente. Não apenas dividir os poderes em três, mas cada poder, para garantir a sua autonomia, tem que ter um limite e constantemente vigiar o outro poder para quando ele sair da linha. Então um poder vigia o outro e assim é possível que o Estado funcione. O modelo de governo que Montesquieu defende é uma república calcada na democracia, ou seja, um governo popular, um Estado popular. Daí ele vai ser contra uma monarquia ou um despotismo. São modelos muito simples que Montesquieu considera. Para uma monarquia funcionar e para um despotismo funcionar é preciso bem pouco. Uma monarquia funciona com leis boas, né? Uma boa constituição faz a monarquia funcionar. Agora, para um despotismo, um absolutismo funcionar, é necessário apenas um braço forte e rígido do rei. Basta que eu tenha um rei exagerando no poder e ele vai ser um bom governo. Ou seja, um despotismo depende do seu rei, a monarquia depende muito da sua constituição, na visão do Montesquieu. Mas, se eu quero um Estado popular, eu preciso de mais coisa. É preciso de mais um elemento para poder funcionar. Não só um bom governante, não só leis que são boas, é preciso virtude. E virtude aqui significa um ímpeto de não agir conforme as suas atitudes egoístas, né? Conforme a sua vontade própria. Agir segundo a vontade dos outros, colocando-se como se as coisas fossem feitas para você. Então imagina que eu sou um legislador, vou criar leis, mas eu estou entendendo que essas leis também vão me impactar. E não são leis apenas para os outros, do quais eu fico totalmente protegido. Porque eu tenho virtude, é preciso lembrar disso. Virtude é uma coisa que governantes precisam ter e que pessoas que votam nos governantes também precisam ter. Então o Estado popular, uma república democrática, precisa para Montesquieu de virtude nos governantes e nas pessoas que votam e constituem esse sistema. É muito interessante também perceber que o Montesquieu entende de que a moderação é a palavra-chave. Afinal, perceber que os três poderes estão em equilíbrio é o centro da questão. Todo Estado que tem mais poder no executivo, ou mais poder no legislativo ou no judiciário, terá problemas. Os poderes têm que ser moderados, nenhum deles pode exagerar. E é por isso que a vigilância constante entre os três poderes é essencial para manter a harmonia entre esses casos. Porque um deles vai sempre tentar roubar o espaço. E aí que o outro vai lá e prende. E o outro vai lá e garante que o outro que está prendendo não garanta mais tempo. E assim os três poderes entrarão em harmonia. Na visão do autor, um governo despótico já é um governo corrompido. Porque a figura do soberano em si entende que pode fazer qualquer coisa a qualquer hora. Uma monarquia se corrompe quando o rei não sabe a sua autoridade, ou seja, não sabe o tamanho do seu poder e acaba exagerando, ou quando se coloca acima das leis. Nesse momento que a monarquia vai se corromper. Só que para uma democracia funcionar, ela parece muito melhor, né? Uma democracia, ela parece dar mais poderes para as pessoas, mas também ela dá mais responsabilidades. E essa exigência também se reflete na educação. As pessoas precisam estar bem educadas para poder entender como funciona a sociedade e entender a sua responsabilidade.
Porque aqui eu não escolho um chefe hereditário de família aristocrática. A pessoa que vai liderar esse governo é alguém próximo de nós. O voto é a essência desse sistema. Então eu posso votar em alguém. Só que a pessoa que vai ser eleita, ela pode ser demagógica e não só democrática, né? Ou seja, ela pode ficar falando em coisas abstratas dessa maioria e enganar o povo. A enganação, ela é possível no sistema democrático e Montesquieu chama a nossa atenção para isso. Falando sobre o espírito da lei, é muito importante refletir sobre o Brasil. O caso brasileiro é muito interessante. Se vocês ainda não perceberam, um dos principais problemas do Brasil é que esses três poderes estão em não alinhamento há muito tempo. Talvez a gente possa marcar ali mais certamente desde 2014, né, quando perto da reeleição e depois do impeachment de Dilma Rousseff, os poderes já estão desordenados. Houve um tempo em que o judiciário ali parecia que era o órgão supremo do Brasil, em que ele poderia mandar e desmandar, controlar tudo. Hoje a situação está um pouquinho diferente, mas percebe que quem faz as leis, o legislativo, está para um lado, os deputados, quem julga está para um outro, o judiciário, e quem aplica essas leis, o poder executivo do presidente, está um pouco de lado. Então, esses três poderes deveriam se autorregular e não tentar um destruir ao outro. E nessa ideia parece que no Brasil, um dos principais problemas que a gente pode entender na nossa república é a desregulação dos três poderes. Então a leitura de Montesquieu te ajudaria muito facilmente a entender por que o Brasil está do jeito que está. E talvez a pergunta que você queira saber é se a democracia é o problema, né? Por Montesquieu, não. A democracia não é o problema. Ela é uma das formas em que as pessoas têm mais controle. Se as pessoas quiserem saber e controlar as suas coisas, talvez seja a democracia o melhor caminho. Churchill falava que a democracia era um sistema péssimo, né? um dos piores sistemas de governo, mas é o melhor que a gente tinha. Fiz a gente lembrar do Lord Acton, né? Um liberal no século XIX e XX, que dizia que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, ou seja, quanto mais poder concentrado na mão das pessoas, mais corrupção há. A democracia não parece um sistema ruim, só que ela garante aos cidadãos, às pessoas que participam, responsabilidade, coisa que eu não sei se todos nós temos plena consciência, quando muitas das vezes pretendemos apenas transferi-las para políticos. É isso, galera, vou ficando por aqui. Valeu!